Ouviste que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu vos digo, porém, que qualquer que olhar para uma mulher, para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Nós podemos considerar que não há nenhum mal em olhar para uma pessoa e achá-la bonita. A beleza em si não é pecado, não há nada errado em achar uma pessoa bonita, em admirar, né? E até pensar, olha, como seria bom se eu estivesse namorando tal pessoa. Isso não há nenhum mal, não há nenhum pecado nisso. O pecado começa quando a gente começa a imaginar as imagens, as cenas sexuais com essa pessoa. Que aí a gente parte para o adultério. E nós temos um problema muito sério na nossa sociedade de hoje. Nós temos uma televisão que constantemente está nos estimulando para o assunto. Os filmes, todo filme tem a cena romântica, algumas até erótica. Nós temos os filmes pornográficos, e esse é muitas vezes pior, aonde a pessoa praticamente se projeta naquelas cenas. E essas cenas, o que a pessoa faz? Ela faz uma evocação mental para espíritos ligados à pornografia. Lembra? Nós somos antenas vivas, nada que fazemos sozinho. Toda vez que a gente emite um pensamento, jogamos para o universo um chamado, um convite. E aqueles espíritos que tenham sintonia com o nosso jeito de pensar, de agir, de falar, nós vamos atraindo. E mesmo que nós não falamos o que a gente deseja, mas pelo simples fato de entrar num quarto, trancar a porta, ligar uma imagem dessa pornográfica, nós estamos nos ligando a toda uma falange de espíritos que são pervertidos, são desequilibrados. E nessa condição, imagina, quanto mais a gente atrai esses espíritos durante o dia, com as nossas palavras, ações, pensamentos, durante a noite nós somos convidados a participar com eles. Já que nós nos convidamos durante o dia, à noite eles vêm e fazem o convite. E muitos de nós somos sequestrados. Somos convidados e sequestrados para regiões trevosas. Alguns vão voluntariamente. Outros por ir voluntariamente tantas vezes que chega um momento que perde o domínio do próprio corpo. Basta deitar para ser imantado, influenciado e sequestrado, tirado involuntariamente do próprio corpo e vai para essas regiões abismais. E a pessoa compreende que tem uma doença, que tem que fazer o tratamento, que tem que sair dessa roda viva e não consegue. Porque ele já aprofundou no envolvimento tanto que já não domina a si mesmo. Logicamente domina, nós temos uma força de vontade gigantesca. Mas por nos afundar tanto, às vezes é necessário pedir um socorro exterior. Imagina o alcoólatra. O alcoólatra, primeira coisa para a recuperação dele é ele conscientizar. Ele admitir que tem um problema. Ele só começa a curar a doença dele, que é o alcoolismo, depois que ele admite que tem um problema. A partir desse momento que ele pede ajuda, fala para o mundo, eu não domino a mim mesmo, eu sou um fracassado, eu quero melhorar, mas não consigo, que aí as pessoas começam a envolver com uma outra luz, com uma outra proteção, uma outra energia, e começam a falar, tem uma força superior. E essa força pode tudo. E começa a fazer todo um trabalho em cima desse espírito, que vai ter quedas, vai ter fraquezas. E muitas vezes tem várias quedas até no momento que ele fica em pé e não cai de novo. Com a sexualidade é a mesma coisa. Muitas vezes a pessoa tem que admitir que tem um problema para tentar começar a sair do problema. Muitas vezes precisa pedir ajuda externa para conseguir vencer este problema. Assim como o alcoólatra, o alcoolismo, muitas vezes o corpo fica tão debilitado, mas tão debilitado que não tem condição mais de continuar na vida que está levando, porque o corpo não aguenta mais. Ele tem um tratamento indireto, uma desintoxicação porque o organismo não aguenta. A mesma coisa para a sexualidade. Se a pessoa abusar demais, pode acontecer dela não ser curada, mas o corpo fazer com que ela tenha uma desintoxicação nesse processo, porque o corpo já não aguenta mais. Aí vem doenças seríssimas, algumas brandas, outras sérias, gonorreia, sífilis, vem a AIDS, hoje em dia nós temos a AIDS, porque são o freio material para os desequilíbrios sexuais. E muitas vezes esses espíritos, embora o corpo não o aguente, ainda na mente ainda fica vibrando nessas energias, nessas vibrações. E muitos de nós, à noite, por assistir filme pornográfico, somos convidados e até sequestrados para regiões de dor e sofrimento onde imperam as imagens sexuais. Detalhe interessante, ocorre um processo de vampirização. Nós temos uma energia magnética, um fluido animal, que são energias nos planos inferiores, são comercializados essas energias. Os espíritos não têm corpo de carne. Para ele ter certas sensações, é necessário que venha uma pessoa encarnada até eles, ou desencarnada recentemente, ou ainda no corpo físico, que dá um calorzinho para eles, uma vibração para eles. É como se eles sentissem a droga, como se eles sentissem, de certa forma, o sexo.
Regiões trevosas comercializam almas, espíritos escravizados que estão na Terra para essas verdadeiras orgias. Do mesmo jeito que a gente pode entrar nessa situação, podemos sair dessa situação pela nossa vontade. Então Jesus ele foi bem brando quando falou, quando olhar para uma mulher com maus olhos, com ela já terá traído, já terá pecado. Não é só o olhar é o brando, mas desejar, ficar pensando besteira, imagens pornográficas, imagens sexuais, a gente vai atraindo os espíritos desequilibrados e aí a gente estará pecando. Então esse é o pecado do pensamento. Então nasce dos nossos olhos, elaboração da nossa mente e, de certa forma, ação espiritual, porque a gente se identifica com os espíritos no mundo espiritual e somos levados para o local onde tem esse tipo de tormento. Lembrando, qualquer fixação mental. Se eu odeio demais o Guilherme, fico imaginando que vou matar o Guilherme de mil maneiras diferentes, eu estou criando essas imagens mentais e sou convidado a participar de verdadeiras, torturas espirituais. Mesmo que no Guilherme não aconteça nada com ele, porque ele é uma pessoa religiosa, não tem a sintonia comigo, não tem a ligação comigo, eu vou criando essas imagens de dor, de sofrimento, de tortura e vou para regiões ligadas à tortura. É um perigo hoje, na nossa sociedade, que nós temos a tecnologia. Jogos de videogame que mostram muito assassinato, muita violência, vão alimentando nas mentes do jovem aquela violência. E eles, ao dormir, vão viver essas violências em sonhos, em pesadelos. E esses pesadelos se tornam tão naturais que se tornam banais. E se um dia eles virem alguém apanhando, sendo espancado, não vai sentir nada. Não vai ter empatia, porque está tão dessensibilizado por causa dos jogos de violência, que para eles é natural ver alguém apanhando. Eles não sentem nem ofendido, não sentem nada para o outro que está apanhando. Pode sentir sim, se eles forem as vítimas. Então, jogos de videogame são um convite para a obsessão. É vício. Então vamos ver até nas nossas diversões, o que a gente está fazendo. Eu gosto de falar uma frasezinha que eu repito muito aqui, o pessoal já deve ter ouvido umas 50 vezes. O tempo não tem tempo para perder, não tente matar o tempo, senão o tempo mata você. Isso significa que quanto mais a gente está matando o tempo, mais a gente está morrendo e não está percebendo. E chega uma hora que a gente fica sem tempo para fazer as coisas que a gente quer. Então vamos evitar os passatempos, os matatempos, os jogos, e vamos viver a vida. Né? Pega uma enxada, escreve, lê um livro, assiste um programa de televisão. Logicamente não vai viver assistindo Netflix e programa de televisão, que também não é por aí. Lavar as panelas. Nós somos espíritos eternos e por sermos eternos a nossa vida continua. E nessa condição de espíritos eternos, todo o mal que fazemos para conosco mesmo, nós colhemos consequências. André Luiz, no comportamento dele, ele prejudicou o corpo físico. Chegou no plano espiritual com todo o comprometimento orgânico que ele causou pelo comportamento, pelas palavras, pelos pensamentos dele aqui na Terra. Se uma pessoa pratica o mal aqui na Terra, é muito provável que chega lá no plano espiritual com um problema no corpo espiritual, naquela área que ele afetou. Que muitos chegam no plano espiritual com atrofias, com lesões, com amputações no plano espiritual. Imagine uma pessoa que bateu na mãe e aquela mágoa de ter batido na mãe foi tão grande que ao chegar no plano espiritual se vê com o braço atrofiado, ou mesmo sem a mão. Tem muitas pessoas que se perderam aqui na Terra por causa da pornografia. Chega no plano espiritual, cego, ou então vem um novo nascimento e sabe que a causa do sofrimento dele, do mal dele, foi ver excesso de violência e gostar, foi ver a pornografia, ele pode vir pedir voluntariamente para vir cego, nascer cego. Então, de acordo com o nosso comportamento, se nós temos consciência, às vezes a gente escolhe prova. Ou então, vem como uma punição, um problema orgânico, que nos limita, para que a gente evite cair no mesmo mal. Um próprio pedido. Pode ser de consciência, mas pode ser imposto. Se eu sou um espírito consciente, eu vou pedir. Porque meu mal é a pornografia. Então é preferível nascer cego dessa vez do que voltar a cometer os mesmos erros. Ele pode ser imposto? Pode ser imposto, sim. E quem põe? O primeiro que impõe é a nossa própria consciência, porque se eu, por exemplo, sou um suicida, o plano espiritual, na hora do nascimento, ele vai organizar um corpo saudável para mim. Porém, a minha mente desequilibrada reflete moralmente naquele órgão que eu lesionei. Não é alguém que está... Não tem um superior que é encarregado das reencarnações? Tem os obsessores, mas eu vou tocar nisso daqui a pouquinho. Então, aquele responsável pela reencarnação, ele pode moldar um corpo perfeito, mas a minha consciência está tão pesada que faz com que eu sofra a consequência no meu corpo orgânico. Agora, existem também os inimigos do passado. O que são esses inimigos? É uma pessoa que eu matei.
Eu era carrasco, eu pegava a minha machadinha e cortava o pescoço. Como eu criei uma fixação muito grande nesse ato de matar, mas para mim tanto faz, porque eu só estava cumprindo ordem, a culpa é da Ana que me mandou, né? Para eu não guardar na minha consciência, eu não vou refletir no meu futuro corpo esse mal. Eu só estava cumprindo o meu trabalho. Porém, todas as minhas vítimas do plano espiritual vão chegar para mim e falar: você me matou, suas mãos são criminosas, são sujas, não importa quem foi que mandou, você é responsável. Meus obsessores vão me lembrar tanto disso, que minha fixação mental, por causa dele, dos obsessores, fazem com que eu tenha consequência. Então eu influencio no meu futuro corpo e os meus obsessores, meus inimigos, também influenciam na minha mente, que produz uma anomalia no A fixação mental do espírito já interfere na gestação de novo? Sim, afeta. O espírito, quando vai reencarnar, é como se ele estivesse dormindo. Então, se o aborto legalizar, o médico protege a maçã? O aborto, mesmo legalizando, ele continua matando. Porque o espírito continua vivo. Sim, aí o médico vai ter que pagar por isso. Vai responder por isso. Não é que ele vai ter que pagar. Obrigado, é o trabalho dele. Eu vou tocar nesse ponto aí agora. Mas antes eu só queria... Não, se tiver um momento que, se for um aborto assim, de urgência, ele for o único responsável do local, ele é obrigado por lei a cumprir isso. Porque ele não pode deixar a pessoa morrer. Se ausentar da... Não, claro, é um caso, esse é um caso. A lei brasileira diz o seguinte: existe crime doloso e crime culposo. Doloso e culposo. O doloso a pessoa faz sem intenção de cometer o crime. Ele é castigado, mas a pena dele é branda, é leve. E o culposo ele fez com a intenção de fazer o errado. E por ele ter a intenção de fazer o errado, a pena dele é muito maior. Mas a mesma coisa funciona na espiritualidade. Nós cometemos muitos crimes que aos olhos nossos humanos não é crime, não é nada errado. Qual o crime da gente olhar para uma mulher e começar a imaginar ela? Para os olhos humanos nada, olhar no arranca-pedaço. Porém, na visão espiritual, o nosso olhar, que não é doloso, é apenas culposo, tem consequência. Porque a gente não teve intenção. Então, um médico que faz o aborto de maneira inocente, no sentido de não saber que está fazendo um crime, não está prejudicando ninguém, mas é um assassinato, porque está tirando a vida de um espírito. Se ele faz pela inocência, ele vai ter uma penazinha, pequenininha, mas vai ter. Ele tem consequência dos atos dele. É diferente de um outro médico que, visando lucro, ganhar dinheiro, ele comete esse mesmo crime com a intenção de usufruir de uma fraqueza de uma pessoa. A nossa consciência nos leva para o céu ou nos precipita nos infernos?